Olá, amigos, vocês estão no canal Alien Live. Eu sou Clésio Lopes e hoje é 27 de maio de 2021. Obrigado pelo apoio de cada um de vocês que se inscreveram, compartilharam, clicaram em gostei. Obrigado mais uma vez também pelo apoio de todos aqueles que entraram para o Clube de Membros. Lembre-se, vocês que são do Clube de Membros, podem colocar suas perguntas aqui no chat ao lado, quantas perguntas quiser, informações adicionais, eu vou colocando suas perguntas na tela para a nossa convidada responder durante a live. Então, você que já é membro, pode escrever aqui. Você que quer colocar no chat alguma pergunta ou informação adicional e não é membro ainda, você tem a opção também do Superchat. E você que é membro que gostaria de contribuir um pouco a mais, também tem o Superchat. Você coloca aqui no chat ao lado e eu vou exibindo a pergunta para a nossa convidada. Hoje nós estamos aqui, então, com a Carla e vamos falar sobre a intuição. Boa noite, Carla. Boa noite, Clésio. Obrigada, gratidão. Eu que agradeço, queria agradecer também o pessoal que está chegando, obrigado, Leila, pela ajuda aqui na moderação e na divulgação. Lembro a vocês que estamos sempre aqui abertos para que, quantos de vocês quiserem participar aqui, como a Carla está participando, é só preencher abaixo, no link, no segundo link da descrição, logo abaixo, as suas preferências, você também poderá vir aqui dar sua contribuição à ufologia com a sua experiência. Fique à vontade, Carla, para explanar o tema. Surgindo alguma pergunta aqui ao lado, eu coloco na tela para que você possa responder. Fique à vontade. Gratidão, Clésio. Saudações a todos que já chegaram, aqueles que estão chegando. Eu sou Carla Carradori Vecchi. Eu, neste momento, considero que essa participação vai servir para que a gente contribua, para que possamos clarificar, desmistificar sobre nossa intuição, sobre nossa inteligência espiritual, e vamos falar um pouquinho, ao decorrer desse tempo que tenhamos juntos agora, sobre o que é essa intuição, o que é essa energia, né, partindo de um pressuposto que somos todos seres espirituais, seres divinos, né, criados da fonte de Deus. E esse canal, ele traz também uma repercussão aonde ele está ligado a energias cósmicas, universais, transcendentais, extraterrestres, né, no sentido mais oriundo da palavra. Então, o quanto que nós nos sentimos já esses seres universais, podendo melhorar tudo que está ao nosso redor, podendo melhorar tudo aquilo que já está dentro de nós, simplesmente com a nossa respiração e nos colocando no estado de presença, no aqui e agora. Então, eu vou partir de um pressuposto aonde nós temos um pouco de dificuldade de lidarmos ainda com essa questão espiritual, sabendo que tudo é espiritual. Nós estamos hoje numa realidade de tridimensional, aonde eu consigo materializar e fisicalizar a matéria propriamente dita, que é oriunda da energia cósmica, e aonde a gente está numa evolução de transição planetária, indo para uma quarta dimensão, numa quadrilateralidade, onde eu sou um ser multidimensional, e aonde eu consigo expandir essas minhas percepções, as percepções dos meus 5 sentidos, como humano que estamos neste momento. Então, eu parti desse pressuposto, trazendo minhas próprias experiências, porque acredito que as experiências, as nossas vivências, tudo aquilo que está registrado nas nossas células, são os nossos maiores ensinamentos, os nossos maiores aprendizados. Porque é da minha experiência real, é da minha percepção real que eu consigo transmitir isso para vocês em verdade. A partir do momento que eu experienciei, aquilo ficou registrado para mim em forma de consciência. Então, quanto mais eu usufruo das minhas experiências espirituais terrenas, mais eu vou mostrando que eu sou um ser divino para mim mesmo. Mas eu vou compreendendo a própria unidade de Deus,
mais eu vou me conectando com essa energia cósmica, galáctica, extrasensorial, extraterrestre, né? Então, se nós consideramos que somos terrestres, seres humanos neste terreno, então o que seriam os extraterrestres? Aqueles que estão além dessa dimensão, aqueles que estão extrasensorial. E para que eu possa acessá-los, eu preciso purificar-me, eu preciso elevar o meu padrão de vibração, eu preciso compreender que essa realidade, ela é real. Eu preciso conectar-me com o meu coração divino. Eu preciso aceitar essa realidade tal como ela se apresenta. E para isso, nós precisamos sim limpar crenças limitantes, limpar um padrão vibratório que nós viemos de toda essa transição planetária em que estamos neste momento. Então, é muito glorioso esse momento que estamos passando, porque é uma reforma íntima que estamos sendo convidados a participar. Nós todos estamos sendo convidados pela energia cósmica extrasensorial, extraterrestre, para então darmos um passo além dessa forma humana, para darmos um passo além de todo o nosso ego, das nossas crenças limitantes, daquilo que às vezes não vemos e nem percebemos. Então, nós estamos num momento em que nós precisamos, sim, utilizar os nossos sentidos e, além disso, a nossa intuição, essa inteligência suprema espiritual que já está dentro de nós e que precisamos simplesmente ativá-la. Quando eu ativo a minha intuição dentro de mim, é quando eu começo a acreditar que eu possuo também uma conexão espiritual com o espírito maior, o espírito central, que seria essa unidade divina, que nós classificamos como Deus, como universo, como uma energia cósmica. Então, as minhas experiências, elas se dão desde a minha infância, né? As pessoas falam muito sobre abdução, as pessoas falam muito sobre você entrar numa esfera galáctica e ter acesso à sua família de alma, né, extraterrestre, galáctica. E nenhuma das terapias que eu fiz com um médium, nós tivemos essa abordagem. Então, eu vou trazer um pouco da minha experiência para que as pessoas também compreendam qual é hoje o nível da consciência que eu consigo acessar para compreensão maior daqueles que ainda não chegaram neste nível de percepção. Então, enquanto eu não chego no nível de percepção do outro, com as minhas crenças limitantes ou com o padrão dos meus paradigmas, que são a minha própria consciência, eu posso negar esta realidade. E nós estamos aqui para expandir a tua consciência, para que você possa ir além da sua mente, que você possa ir além do seu corpo, que você possa ir além na sua alma e ter acesso a essas dimensões, a essas sensações, a essas experiências que se dá através da sua intuição e da sua inteligência espiritual. Então, nós temos vários tipos de inteligência. Nós temos a inteligência espiritual, que permeia a inteligência emocional, que permeia a inteligência intelectual, que permeia toda essa inteligência suprema. E a partir do momento que eu tenho acesso a isso, eu começo a me abrir para isso, porque é tão maravilhoso, é tão milagroso, que a energia divina de Deus, que é puro amor, tudo provém de lá. Então, seja nessa dimensão, em qualquer outra, seja na forma física humana, ou seja na forma que seja, todos somos oriundos, criados a partir dessa única mesma fonte. Estamos aqui tudo para o amor. Todos estão aqui para vivenciar o amor. Para muitas pessoas, esse amor, ele é utópico. Mas para outras pessoas que estão nesse despertar espiritual, consciencial, a gente começa a se familiarizar mais com este amor.
E é a partir deste amor que nós conseguimos elevar a nossa vibração, porque todos somos energia. E para que eu possa ter acesso aos meus amigos galácticos, para que eu possa ter acesso aos extraterrestres, para que eu possa ter acesso à minha hierarquia, que está comigo desde a minha primeira encarnação, desde a minha primeira aparição, né? Eu preciso sim elevar o meu padrão vibracional. Eu preciso me curar da minha natureza inferior. Eu preciso me curar dos meus vícios. Eu preciso me curar de tudo aquilo que eu nego, que são as nossas inconscientes negações, de tudo aquilo que eu rejeito. Eu preciso amar aquilo que eu rejeito. Eu preciso começar a amar aquilo que eu excluo. Eu preciso começar a amar aquilo que eu julgo que não faz bem para mim. Então, quando eu tiver essas percepções ampliadas, vai ficar mais fácil eu trabalhar com essas outras percepções extrasensoriais. Aí eu começo a ativar a minha intuição, começo a acreditar na minha intuição e começo, então, a deixar a minha intuição, de certa forma, me governar na minha personalidade. Então, eu começo a ser menos personalidade, menos ego, menos tendência dessa natureza inferior humana e começo a ser mais alma, começo a ser mais um ser espiritual experienciando uma vida na Terra para me curar, para amar, para respeitar, para eu aprender talvez situações em que em outras épocas, em outras vidas, eu não pude aprender, eu não me permiti ir além, eu não tive a coragem de ouvir a minha intuição e dizer, ótimo, vou entrar em contato com essa energia, vou me disponibilizar para aprender sobre isso e vou buscar. Então, quando a gente começa a entender que somos um ser espiritual e assumir isso com muita gratidão, com muita satisfação interna, com essa energia genuína do puro amor, fica muito mais fácil a nossa jornada aqui na Terra. Então, eu preciso elevar o meu padrão de vibração energético para que eu possa, então, intuir que existem outras dimensões, que existem outras realidades e que eu tenho, sim, seres espirituais, ajudantes espirituais, mentores, guias, anjos, arcanjos, um conselho kármico, eu tenho uma hierarquia de mestres ascensionados, eu tenho meus professores espirituais, eu tenho a minha família galáctica, todos eles disponíveis, esperando o meu despertar espiritual, esperando que eu um dia acorde e diga, uau, gratidão por eu ser esse ser de luz encarnado. Obrigada pela oportunidade de vir na Terra me curar. Obrigada por estar aqui novamente e cumprir um plano maior de amor, de luz, de compaixão e de misericórdia. Então, eu preciso me conscientizar internamente que somos uns seres de luz, que somos seres divinos, que estamos aqui única e exclusivamente para ascensionarmos também na luz. E é interessante porque a inteligência espiritual, né, na minha experiência, ela foi se dando desde a minha infância, aonde eu tinha movimentos em que eu não percebia o que eu estava fazendo com tanta clareza e consciência, porém o resultado ele sempre era mais no sentido abstrato de energia do que propriamente o fato materializado. Então, por exemplo, eu tinha um pensamento e de repente aquilo acontecia na matéria. Aí eu pensava, uau, quer dizer, então, que eu pensei sobre isso e isso se materializou para mim. E eu comecei a prestar atenção nesses meus movimentos internos. Eu comecei a acreditar que verdadeiramente tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu sentia, eu usufruía, eu criava. É como se eu pensasse assim, nossa, eu adoro, faz muito sentido para mim ter uma caneta vermelha. E aí eu vibro tanto amor pela caneta vermelha, eu vibro tanta
paixão, tanta alegria pela caneta vermelha, que no tempo divino ela aparece. Então, esse é um exemplo para a gente compreender como que o universo funciona. A nossa intuição, ela é a nossa alma transmitindo energia em formas de dados holográficos. A gente fala tanto sobre símbolos, a gente fala tanto sobre geometria sagrada, a gente aborda tantos fractais, pois a geometria sagrada é onde se origina toda a fonte criadora de tudo que é. Então, você pode estudar sobre física quântica, você pode estudar sobre mecânica quântica, que você vai conseguir ter uma familiaridade com essa energia cósmica universal. Você vai começar a compreender o porquê que às vezes você pensa tal coisa, você sente aquilo igual, e essa coerência, essa unidade, ela se materializa. Então, a intuição, ela serve para que a sua inteligência espiritual seja despertada, seja vivenciada, seja experimentada aqui na Terra. E que você se sinta seguro, confiante, para que você recupere a sua origem, para que você recupere a sua memória original, que é um ser galáctico, um ser cósmico, um ser divino. Uma classificação que a gente pode dar, que não necessariamente é uma verdade absoluta, porque o que eu venho aqui é compartilhar de um aspecto da vida, né? E como fractais, todos estamos nesse processo de desconstrução, de aprimoramento e de evolução, mas que eu fui percebendo através das minhas próprias experiências como acessar esse além. O que tem além disso daqui, né, do nosso corpo? O que tem além disso tudo que eu não estou vendo com estes olhos, mas que quando, por exemplo, num estado de meditação, num trabalho de yoga, num trabalho de reflexão interior, onde eu paro para me conectar com o meu corpo, para olhar para o meu corpo, eu começo a ter sensações interiores de que eu sou além disso aqui que pareço ser. Então, da onde vem tudo isso? E quando você começa esse trabalho de autoconhecimento interno, a sua intuição começa a ficar muito mais refinada. Você começa a aflorar esses aspectos espirituais dentro de você. Até porque, como um ser espiritual que somos, fica muito mais fácil se trabalhar a partir desta percepção. Quando você começa a construir a sua jornada na Terra, você está em meio a uma percepção, a um paradigma. Vai ser necessário em que algum momento da sua vida você ouça a sua intuição e queira por você mesmo transformar aquela natureza daquele paradigma em um novo paradigma. Então, eu deixo de ser esse ser humano apenas material e me torno um ser humano espiritual humano. Então, eu não sou mais considerado para mim mesmo um ser humano. Eu mesmo me considero além disso e me considero um ser espiritual humano, pois nós todos estamos em meio a essas descobertas, a essa recordação. E quando eu faço isso com toda essa consciência e com todo esse amor por mim mesmo, eu me conecto com a unidade de Deus. Eu me conecto com essa sabedoria divina. Eu me conecto com essa misericordiosidade que Deus emana para nós, através dos nossos amigos galácticos, através de toda uma hierarquia celestial e angelical que está disponível para nós o tempo todo. Então, eu começo a intuir, a me expressar através da minha alma, aonde eu começo, então, a compreender que aquilo que chega para mim está querendo me ensinar, está querendo me abençoar, me mostrar que, além de mim, eu tenho guias, mentores, protetores também me ajudando para que eu possa ir caminhando e cumprindo o meu plano divino aqui na Terra. Pois todos temos uma missão divina perfeita aqui na Terra, né? Como diria um mestre sagrado de Jalku, eu sou a alma,
eu sou luz divina, eu sou amor, eu sou vontade, eu sou o plano estabelecido. Então, quando acreditamos que nós somos o plano perfeito de Deus, facilmente nós vamos começar a abordar esses aspectos da nossa inteligência espiritual através da nossa intuição. Para isso, eu vou criando essa transcendência dessa relação do meu eu superior com o meu eu humano, com toda essa sacralidade que eu preciso passar. Então, eu vou fazendo com que o meu caminho, a minha jornada espiritual humana, seja de santidade. Eu vou começando a fazer reflexão interior, eu vou me purificando dos meus vícios, eu vou me purificando de todas as minhas tendências negativas inferiores, né? O que é isso? É quando eu tenho ainda um raciocínio de sobrevivência. Então, eu vivo atacando, eu vivo na reação, eu vivo no vitimismo, eu vivo em momentos de perseguição, de medo, de raiva. Ou seja, eu estou vibrando numa baixa vibração e aí dificulta todo o meu processo de intuição. Porque você, para intuir, precisa estar puro de coração. Talvez isso não exima todos os seus pensamentos, mas você precisa ter os seus momentos interiores, onde você mantém a sua paz em um momento dessa paz interna e consiga ir além dos seus pensamentos daqui e conectar em outras energias. Essas energias precisam estar purificadas. Porque imagine você está num prédio de 10 andares. Aí, a sua energia representa, por exemplo, o terceiro andar. A energia cósmica representa a cobertura, aonde todo mundo quer estar, né? Naturalmente, da nossa alma, do nosso espírito, quer ir para a cobertura, ok? Aí, os seres galácticos, né? Os nossos guias, eles estão tudo na nono andar, oitavo andar, sétimo andar, sexto andar, quinto andar, ok? O que acontece? Vai ser mais fácil você subir do que eles descerem. O que eu quero dizer com isso? Que para que você possa usufruir daquilo que está na cobertura, você precisa subir. Você pode ir de escada, você pode ir de elevador, mas você precisa evoluir os seus pensamentos, você precisa elevar, subir a forma sua de interpretar as suas questões da vida. Então, ao invés de julgar as questões da vida, ao invés de excluir, de rejeitá-las, de menosprezá-las, de se sentir indefeso, inseguro, com medo, você percebe que você é um ser de puro poder e que você está no mesmo prédio da energia cósmica, que você está no mesmo prédio da energia dos seres galácticos que são de pura inteligência. Tem seres que são de pura inteligência de cura. Manda para você mandalas de cura através do seu terceiro olho, da sua glândula pineal e da sua glândula pituitária. Códigos energéticos, que são essas holografias em geometrias sagradas, que te traz cura, que te traz alívio, que te traz uma expansão da sua própria percepção, da sua consciência, para que você compreenda a vida como um macrocosmo do microcosmo que você é. Então, se você está dentro do mesmo prédio que Deus está na cobertura, meu amor, é de você querer ir até a cobertura. Então, você começa a se tornar um buscador, você tem sede dessa energia, você tem uma busca interior que é como se isso virasse a sua prioridade. Naturalmente, isso se torna o teu foco. Naturalmente, a sua intuição começa a ser despertada e aflorada. Então, você começa a seguir para cima. E aí você diz, uau, eu começo a acessar meus anjos, eu começo a acessar meus guias espirituais, já estou no quarto andar, porque nós estamos neste momento planetário, passando da terceira dimensão para a quarta dimensão. E já estamos, inclusive,
com consciências encarnadas, usufruindo da quinta dimensão, aonde tudo é muito mais fácil, pacífico, amoroso, alegre, misericordioso, abundante, pois essa é a energia divina de Deus. Então, você querer internamente ir para o 10º andar, como o exemplo que eu dei, na cobertura, e sentir essas sensações divinas, vai do teu querer, da tua força interior, que através da sua intuição pode ser despertada. Para isso, a gente precisa passar por uma reforma íntima, onde eu me purifico de tudo isso que nós trabalhamos, dos vícios, das tendências negativas. Então, a minha experiência, ela foi basicamente dessa forma. Quando eu comecei a prestar atenção que tudo aquilo que eu pensava e que eu sentia, de repente aparecia para mim, eu comecei a dar mais atenção para isso. Eu comecei a buscar algumas fontes, poucas, pois eu também não queria confundir meu intelecto e nem a minha própria intuição, talvez porque eu vim com algumas chaves de segurança interna e talvez porque eu vim com alguns chips de alegria e de felicidade, onde naturalmente me levam a vibrar um pouco mais alto, para que eu possa, talvez, neste momento aqui, estar compartilhando dessa experiência com vocês. Então, tudo tem um propósito maior, aonde nós vamos compreendendo em algum outro momento verdadeiramente o que estamos fazendo aqui. Mas para que eu possa ir além, eu preciso me entregar, eu preciso confiar, eu preciso soltar e abrir mão de desejos inferiores da carne. Como diz Cristo, né? O grande professor de todo o planeta, Sanat Kumara, eu vou trazer desta forma, o que é da carne, e o que é do espírito é espírito. Por isso que cada vez mais as pessoas estão despertando para os seus espíritos, estão despertando para esta consciência espiritual, sabendo que temos uma assinatura galáctica, sabendo que temos uma assinatura vibracional, que energeticamente, desse ponto de vista, somos uma holografia cheia de números, cheia de símbolos, cheia de fractais, onde unidos formamos as nossas células, os átomos, o nosso fígado, o nosso corpo, o nosso dente, a nossa mão, esse corpo que está aqui. Mas que dentro, na essência, somos luz, somos uma energia cósmica de amor. Então, quando eu verdadeiramente sinto que sou esse ser divino, a minha intuição, ela floresce, porque é como se eu recordasse verdadeiramente quem sou, poderosa presença divina eu sou, e me entrego confiando que essa força está me amparando, me nutrindo, me regendo. É como se eu aceitasse toda essa ajuda dessa guiança divina e falasse gratidão, porque eu tenho muitos seres de luz que estão me amparando e me ajudando nessa transição. Então fica mais fácil eu me entregar para toda a cura que eu preciso realizar comigo mesmo. Quando a gente fala de intuição e de adentrar essa inteligência espiritual, a gente está falando de um momento também de intenção. Aonde está a sua atenção, né? A consciência, ela traz esses aspectos, esses elementos da sua intenção e da sua atenção. É onde você começa a prestar atenção aonde a sua alma está te levando. E para isso, você precisa ouvir a sua intuição, porque essa energia é muito sutil. Lembra? Essa energia está lá no 10º andar, na cobertura, usufruindo e contemplando a vida. E eu estou lá dentro do meu 3º andar, fechado, cheio de janelas, cheio de porta, trancado dentro de casa, né? Então, quando eu me permito ir além dessas prisões que a minha própria mente concebe, eu consigo falar, uau, tem uma porta aqui, eu posso subir a escada. Olha, tem um elevador aqui, eu posso ir para cima.
E aí você começa, então, nesse seu interesse pessoal, a buscar. E aí a gente fala dos termos do buscador espiritual, do guerreiro de luz, vários termos que a gente utiliza para demonstrar que várias pessoas estão despertando antes do que outras para ajudar a evolução planetária, para ajudar com que os seres espirituais humanos recordem de quem são em sua essência. Então, quando nós viemos aqui, é com muita humildade para trazer algo que é singelo para a minha alma e para o meu coração, que é uma experiência pessoal e que faz sentido para muitas pessoas que já estão querendo compreender melhor quem somos, o que estamos fazendo aqui, por que estamos passando por tudo isso, qual é o aprendizado que precisamos ainda trazer para dentro do nosso coração. Quando será que vamos sentir que somos todos irmãos, filhos da mesma luz? Quando será que vamos baixar as nossas armas, né? Parar de ter guerras e começar a se alegrar, a criar momentos de paz, a momentos de reflexão, a momentos de pegar na mão e dizer: tudo bem, eu compreendo o seu processo, eu sei que talvez não seja fácil, mas eu já passei por essa experiência. Conte comigo e você vai poder ouvir o teu irmão sem julgamento. Você vai poder ouvir o teu irmão sem a reação daquilo que você, egoicamente, acha que tem como verdade absoluta. E aí, o que nós chamamos de momento de graça. É quando você começa a entender que a graça de se viver aqui é exatamente essa beleza divina de Deus. É exatamente esse momento em que você começa a emanar do seu coração, e não só mais da sua mente intelectual, racional, mas a partir você pensar com o coração, vamos dizer dessa forma. Então você começa a ter um pouco mais de liberdade do seu espírito, mais liberdade da tua expressão, e você começa a se conectar com a tua alegria genuína. Nós estamos aqui para amar e nos alegrar. E quando a gente começa a perceber que estamos conseguindo fazer isso, você começa a dar sentido para a sua jornada espiritual. Você começa a trazer sentido para a sua vida. Aí você começa a construir o seu propósito e o seu serviço. Então, para que você acelere o seu processo nessa jornada espiritual, você precisa compreender teu propósito, você precisa meditar no teu coração, você precisa prestar serviço, servir ao teu irmão com uma palavra, com um apoio. Sem julgamento, você serve a ele, pois você está aceitando ele tal como ele é, tal como ele se apresenta. E isso faz com que a sua vida tenha sentido. Isso faz com que você acelere o teu crescimento espiritual. Você começa a desenvolver dentro de você os teus chakras, já que a gente está falando sobre intuição, ela vai te mostrar que você é um ser encarnado dentro de um corpo que possui centros de luz, que são os chakras, que vão fazer com que você cada vez mais purifique-os, energize-os com as energias qualificadas que te dão essa força interna, que te empoderam para que você seja o ser divino que você veio ser. E a partir dessa força e dessa vontade divina conectada lá na cobertura do 10º andar, que é o propósito divino de luz, amor e poder divinos, você tem força, capacidade e habilidade de cumprir o seu propósito divino no plano de Deus aqui onde você está. Então, a intuição, ela é a tua salvação, vamos dizer assim, desse ponto de vista próprio. É como se a tua intuição viesse para te ajudar a te salvar. É como se a tua intuição fosse exatamente o teu GPS interno e te mostrasse que você está neste momento encarnado, mas que você é muito mais além disso que você percebe ser. E para isso eu preciso me colocar nessa posição do buscador espiritual, do buscador de ir além, do curioso, de verdadeiramente experimentar sensações na minha própria carne.
Eu preciso mostrar para as minhas células que eu verdadeiramente sou além disso aqui, dessa matéria, deste corpo físico. Então, eu posso me colocar em N situações. Nós temos vários tipos de elevar a vibração e me conectar com os seres galácticos, me conectar com os seres, com os meus guias espirituais. Nós temos meditações avançadas, nós temos as práticas de yoga que faz com que a gente mantenha o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Eu tenho chá da ayahuasca, eu tenho o festival de Kainap, eu tenho práticas holísticas, eu tenho N condições externas que podem ser instrumentos terapêuticos para me trazer uma cura interna. Vários. Eu tenho terapia holística, eu tenho terapia que limpa a crença, que é alguns fragmentos do Theta Healing, eu tenho a cura prânica, que é a medicina energética, que trabalha dentro das suas células todas essas energias que ficaram calcificadas, eu tenho a retirada de implantes de chips, eu tenho mesa radiônica, eu tenho cura multidimensional. Então, nós temos uma diversidade de possibilidades de nos curar para irmos além, que precisa simplesmente do nosso sim. É quando eu me permito e eu me abro para totalmente a minha cura de uma forma muito receptiva e muito condutiva, que eu consigo ir além, compreendendo que eu sou esse ser espiritual hoje encarnado, que eu consigo fazer com que a minha intuição se transforme nessa minha inteligência espiritual e ela vai, então, me elevando no meu degrau evolutivo, e eu vou acessando meus guias, meus mestres, meus anjos, eles vão me mandando cura, percepções. Eu posso fazer uma viagem astral, por exemplo, antes de dormir eu me concentro, né, no meu chakra ágina, na minha glândula pineal. Eu dou um comando instrutivo para minha alma e para minha mente e para o meu corpo, pedindo ajuda sempre, bênçãos dos seus anjos para você se manter num estado de proteção. Então é importante também falar sobre isso para que você compreenda que você precisa se sentir protegido para você ir além. Enquanto você não se sente totalmente protegido internamente, você vai confiando e você vai agradecendo por toda a sua proteção já na sua energia. Porque os teus seres de luz, os seus guias espirituais e os seus anjos guardiões estão justamente aqui para te proteger, para que você se sinta, então, capacitado e consiga seguir o seu propósito divino. Então, quando você não consegue ainda desenvolver essa virtude, essa habilidade, a sua intuição vai te mostrando que você é capaz e que você consegue. Então, você vai agradecendo por toda essa guiança divina que já está com você, e isso vai facilitando o seu processo de conexão, porque aí você vai se abrindo, você vai se rendendo, você vai trazendo toda essa confiança para dentro do seu interior. E aí, aos poucos, dentro do seu processo, dentro de toda essa sua perspectiva de evolução, dessa sua trajetória, você vai acessando a sua intuição, você vai acessando os seres galácticos, você vai vendo, percebendo, sentindo e experienciando que você sim é um ser divino cósmico e que está aqui numa missão planetária de muita bondade, de muito amor. Clésio, querido, você tem algo para tratar, alguma pergunta? Olha, você deu um resumão aí, né, de muitas coisas que a gente tem ouvido nos últimos dias de outros convidados. Muita gente tem dúvidas sobre esses assuntos, então, assim, é importante que a gente sempre faça uma revisão e que as pessoas cheguem a comparar, né, com aquilo que já viram sendo falado sobre ufologia e até mesmo pelos pesquisadores mais tradicionais, e a pessoa vai fazendo a própria pesquisa. Sempre indico aqui, né, para que o pessoal continue visitando nossas playlists para conhecer, além de conhecer o conteúdo do canal, conhecer também as várias abordagens dos convidados que recebemos aqui. Você tem alguma experiência, assim, sua ou de outra pessoa que você gostaria de compartilhar com a gente aqui a respeito da ufologia, ou visualização de seres ou naves? Fique à vontade. Sim.
há mais ou menos 4 anos atrás, eu morava em uma outra cidade e eu comecei essa busca muito mais focada em desenvolver a minha intuição devido a tudo isso que eu já percebia. E fazendo alguns cursos, né, de medicina energética, trabalhando em mim mesma essa purificação das minhas tendências inferiores, eu comecei a elevar o meu padrão de vibração. E tudo aquilo que eu sentia com toda a minha sinceridade, de uma forma muito genuína no coração, eu atraía muito facilmente. E aí, um dia, sentindo tudo isso numa meditação, ao abrir os olhos, eu olhei para uma árvore. E essa árvore se transformou numa visão de um rosto, vamos dizer dessa forma, de um ET, né? E quando eu vi aquele rosto de um ET, eu fiquei assim, numa sensação interna de tanta gratidão, de tanta, uau, eu consegui ver, sabe, assim, com esses olhos, né? Mas dentro de mim, aquilo foi uma sensação de uma resposta. Foi como se, Carla, continua neste caminho, porque você está conseguindo iniciar a sua jornada espiritual aqui na Terra. E aí eu fui acessar a internet e descobri, então, os arcturianos. Inclusive, é tão interessante como a nossa alma, essa intuição, ela nos leva, quando a gente dá moral para ela, quando a gente realmente confia nela, que eu já havia comprado os livros da iniciação junto à energia dos Pleiadianos. E interessante que quando eu abri um livro dos Pleiadianos, veio exatamente um comando que eu precisava fazer para me conectar. E quando eu pego um livro, devido talvez às encarnações que eu tive, devido a essa sensibilidade energética, é como se eu absorvesse energeticamente o código do livro, aquilo que está no livro, aquilo que é a essência do livro, né? Então é como se eu não precisasse ler o livro, porque eu já então senti o livro, se você me compreende. E aí, quando eu abri, foi diretamente neste comando, e eu fiz essa conexão com os Pleiadianos. A partir daí, nesses últimos 4 anos, a minha experiência sensorial extraterrestre, digamos assim, ela tem verdadeiramente se expandido muito rápido devido a toda essa minha elevação vibracional. Então, eu vejo os rostos, eu sinto a energia. Quando uma energia chega próximo do meu campo energético, eu me coloco receptiva. Então, eu estou também, nesse momento, tateando essas energias para ir aprendendo com eles. Eu tenho, inclusive, um baralho de todas as geometrias sagradas dos arcturianos, onde eu faço cura experimental comigo mesma, recebendo aquela geometria sagrada de cura. Então, eu vou passando pelo momento intuitivo, onde eu desenvolvi a minha inteligência espiritual e intuitiva telepática. Então, eu consigo, através dessa telepatia, através desses mecanismos que a gente ainda está tateando, compreender essas visões. Então, talvez isso seja um meio em que eu estou facilitando a minha própria jornada para ajudar os nossos irmãos que talvez vão chegar e que já disseram sim para esse despertar espiritual, para que eles possam contar conosco e dizer assim, olha, tem mais gente passando por isso, e eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer. E aí a gente vai instruindo, orientando, intuindo, para então colocar essas pessoas num trilho de virtudes, onde elas por si só vão trabalhar o seu caminho, porque a jornada espiritual ela é individual, ela é única, é onde a gente busca tudo isso que está dentro de nós, e ela vem também dessa abordagem minha arcturiana, pleiadiana, aonde são seres da 9ª dimensão. Então, quando eu falei lá do prédio, né, de 10 andares, eles estão lá na 9ª dimensão. Só um exemplo, claro que não é tão linear dessa forma, mas é para que a nossa mente aqui ainda possa compreender como que funciona mais ou menos esse processo. E eu cada vez mais estou me envolvendo com essas curas arcturianas, pleiadianas, que a minha alma vibra muito com toda essa energia galáctica. Carla, foi um prazer receber você aqui. Eu queria que você desse suas considerações gerais dentro de tudo que foi falado. Fale também do seu trabalho. Fique à vontade. Gratidão pela oportunidade.
eu, neste momento, eu estou terapeuta médium sistêmica, né? Eu tenho uma escola hoje aqui em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Eu faço atendimentos online, porque a energia, ela é direcionada a partir do foco intencional sincero do nosso coração. Então, eu posso atender você da onde eu estiver e da onde você estiver. Claro que eu também, neste momento, passo por uma transição. Eu gosto de atender gente presencial, mas também precisamos respeitar tudo aquilo que está acontecendo no planeta. Então, eu tenho uma escola de abordagem sistêmica, onde a gente ajuda você a perceber as suas dinâmicas existenciais. Eu trabalho com constelação familiar, constelação empresarial, com o Theta Healing, com cura prânica, que é o Pranic Healing, que é uma medicina energética que tem mais de 20 anos em todo o planeta, fazendo com que a gente compreenda todas essas energias que estão dentro de nós, né, dos nossos chakras, da nossa aura, compreendendo também todo o mapa da nossa consciência emocional. Então, eu tenho várias especializações, inclusive internacionais, né, para trabalhar isso de uma forma muito consciente e responsável. Além disso, acessando todas essas informações galácticas para te trazer de uma forma muito amigável, muito amorosa, toda essa parte que você talvez precise olhar, aceitar, para que você realmente consiga traçar também a sua jornada espiritual humana de uma forma muito mais leve, muito mais agradável, que o seu espírito se sinta em paz, que o seu espírito sinta que faz sentido estar aqui, e que você sinta essa alegria genuína, essa gratidão de poder ter recebido a vida e poder dar vida para outras pessoas que sentem também essa mesma esperança no coração. Gratidão, querido. Carla, eu também agradeço aqui a sua participação, realmente foi muito produtivo, tudo que você falou aqui, com certeza, dentro do seu tempo, se você estiver disponível para voltar, será muito bem-vinda, com certeza aprendemos muito hoje aqui. Queria agradecer o pessoal que nos acompanhou até agora, e também a Leila Sara, que nos ajudou na moderação e na divulgação. Peço a vocês para que se inscrevam, compartilhem, cliquem em gostei, tudo isso é importante para que vocês continuem recebendo as notificações do canal, elas são enviadas pelo YouTube, vocês que estão assistindo aí, muito obrigado pelo apoio. Visitem nossa página inicial, você acessa a nossa página inicial, clicando no logotipo, logo abaixo do vídeo, o logotipo azul claro, ao lado da palavra Alien Live. Lá vocês terão acesso à agenda das próximas lives, com os temas, os horários, os convidados, enfim. E vocês também terão acesso à guia playlist, onde poderão ver os outros convidados separados por nomes, e você poderá fazer sua própria pesquisa. Você que deseja participar aqui, como a Carla participou, é só clicar no segundo link da descrição logo abaixo, coloque suas preferências e você poderá marcar comigo aqui um dia para vir aqui participar com a gente, aqui ao vivo, na nossa sala, aqui, onde você poderá responder as perguntas de outros que estarão assistindo e poderão, eventualmente, fazê-las aqui. Carla, gostaria de falar mais uma coisa? Fique à vontade. Satisfeita e alegre por compartilhar das experiências e dizer para as pessoas elevarem suas vibrações na luz, na fé, que esse é só um momento, que é normal, que é natural, que nós estamos aqui sim com um propósito divino, e que cada ser precisa vibrar com o seu coração, com essa alegria de estar vivo, de poder ter essa experiência aqui, para poder usufruir lá da cobertura, né? Para voltar para casa de uma forma muito harmoniosa e muito respeitosa para a sua própria evolução. Gratidão, querido, pelo convite, pela disponibilidade, pelo interesse e pela confiança. Obrigado também, obrigado a todos que participaram com a gente até aqui. Lembre-se de se inscrever, compartilhar, clicar em gostei. Tudo isso vai ajudar a você a ter uma interação maior com o canal e continuar recebendo as nossas notificações aqui. Elas são enviadas pelo YouTube, mas o YouTube só vai fazer isso se você continuar interagindo com o canal. Muito obrigado pelo apoio de todos, compreensão, e até a próxima live aqui no canal Alien Live.